Quero convidar você para nós abrirmos juntos a palavra de Deus em João capítulo 3. João capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 12 até o verso 21. João capítulo 3, de 12 a 21. Mas eu gostaria de começar lendo ali no capítulo 2, o finalzinho do verso do capítulo 2, a partir do verso 23. Nós paramos ali, pulamos uma parte que já foi pregada aqui pelo pastor Lucas. E vamos a partir do verso 12. João capítulo 2, a partir do verso 23. Acompanhe comigo a leitura. Diz aí: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Agora vamos lá para o capítulo 3, a partir do verso de número 12, diz assim: se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado por este domingo, dia do Senhor. Obrigado por esta igreja, onde nós podemos estar aqui para te adorar juntos como povo do Senhor. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos recebe na sua presença, responde em Cristo as nossas orações. Obrigado pela tua salvação. Ó Deus, obrigado também pela tua palavra que foi lida agora, e pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja nos direcionando e fazendo-nos ouvir aquilo que o Senhor mesmo quer falar para cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Você tem certeza da sua salvação? Se hoje fosse o dia que Cristo voltasse, se Ele voltasse agora, nesse exato momento que nós estamos aqui na igreja, qual seria a sua reação? Sua reação seria de grande alegria, ou a sua reação seria talvez até de medo, receio, algo assim? Eu sei que quando eu era jovem, eu pensava, quando faziam essa pergunta, eu pensava: espera eu casar primeiro, né? Mas há uma historinha que conta a respeito de uma igreja muito animada. E aí nessa igreja o pastor preparou um momento, ele ia pregar sobre a volta de Cristo. E aí ele preparou, combinou com o pessoal do louvor, combinou com o pessoal das luzes, combinou com a igreja toda, com os diáconos. E aí no momento certo em que ele, depois que tivesse colocado através da sua fala o povo dentro da perspectiva da volta de Cristo, então nesse determinado momento tocariam as trombetas, a luz se apagaria, o baterista faria uns barulhos lá, e aí para dar a entender assim que como se fosse a hora da volta de Cristo. E isso aconteceu, ele foi pregando e de repente fizeram isso na igreja. Tudo se apagou, os barulhos aconteceram, as trombetas tocaram bem alto. E aí de repente a luz se acendeu novamente. Quando se acende a luz novamente, apenas um senhor na igreja. Todo mundo saiu correndo, fugiram desse momento. E aí o pastor, ele desce, fica muito feliz que tinha uma pessoa ali. E ele vai conversar com esse senhor e diz assim: que bênção, que o Senhor é alguém assim que, como eu, aguarda a volta de Cristo.
E esse homem diz assim: olha, eu vou confessar para o senhor que primeiro eu fiquei morrendo de medo com esse monte de barulho. Depois eu fiquei morrendo de raiva, porque eu percebi que não era a volta de Cristo. Mas eu só não saí porque eu não estou conseguindo andar no momento. E você sabe que tem outro final, né, para essa anedota, né? No outro final é pior, né? Chega lá e aquele senhor está lá, parece que ele está orando. Não, ele morreu de susto mesmo. Mas e você? Se hoje fosse o dia que Jesus te chamasse, se hoje fosse o dia do encontro com Deus, de estar diante de Deus, isso é algo que você espera, que você contempla como algo, entre aspas, comum na vida do crente, e que nós esperamos esse momento. Nós temos todos os nossos embates, mas aquilo que é mais precioso é o momento em que nós vamos encontrar Jesus. Você já fez a pergunta: eu sou salvo mesmo? Eu estou preparado para estar diante de Deus? No dia em que isso acontecer, qual será a minha situação diante de Deus? Você sabe? Será que a gente pode saber de fato a respeito da nossa situação diante de Deus? Eu gostaria de lembrar com você sobre a razão desse livro aqui ter sido escrito, o Evangelho de João. Se você for lá no final desse livro, lá no capítulo 20, quase no final na verdade, e for olhar os versos 30 e 31, nós lemos o objetivo desse Evangelho. Por que ele foi escrito? Diz aí: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O texto que nós lemos hoje é a continuação de uma conversa de um homem que era um fariseu. Esse homem, ele era um judeu, os irmãos sabem. Depois da divisão dos reinos, um dos reinos é misturado com os povos, e o reino do sul, então, ali nesse reino tem o remanescente fiel. Há uma promessa para todos os israelitas, mesmo os do norte que crerem, mas há uma promessa com respeito principalmente ao reino do sul, a Jerusalém, e aquele povo, que quando passassem 70 anos, então esse povo voltaria, e as promessas de Deus e a aliança de Deus continuaria a partir desse povo. E junto com essas profecias e essas promessas desse tempo e de toda a Bíblia para trás, há a promessa do Messias, o Messias que viria. Esse homem aqui, ele é um desses que é descendente desse remanescente fiel, que voltou para Jerusalém, depois lá do exílio da Babilônia. É alguém de uma linhagem pura do povo de Israel, porque ele é um fariseu. Ele é uma pessoa que não apenas ama ser um judeu, e aí o termo judeu, ele vem justamente porque o reino de Judá é esse reino que volta, e aí continua, então a partir da volta do exílio é que tem esse termo judeu. Ele ama ser um judeu, e de gostar tanto de ser um judeu, ele conhecia a Deus, ou pelo menos a gente pensa que ele conhecia Deus. Ele era um fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram pessoas que se consagravam a Deus em santificação e devoção, e se consagravam a Deus para conhecer a Torá e viver por ela. É quase que a mesma coisa, essas duas coisas que a gente falou aqui. Mas esse não era apenas um fariseu, ele era um maioral dos fariseus. Provavelmente ele fazia parte, aqui é Jerusalém, do Sinédrio, que era o maior conselho e tribunal entre os judeus de Jerusalém. Então ele era uma pessoa que entendia de Deus, ele era uma pessoa que entendia de Bíblia. Se existe alguém que podia esperar alguma coisa e que poderia ter uma resposta sobre você espera entrar no reino de Deus ou não, teoricamente era essa pessoa, era Nicodemos. Mas nós vemos ele conversando aqui, e nós lemos aqui que no Evangelho de João, que Jesus fez muitos sinais, e que esses sinais foram registrados para que as pessoas então crescem
em Jesus como Filho de Deus e crendo sejam salvos. E por isso que nós lemos aqui o verso 23, o verso 24 e 25 do capítulo 2. No capítulo 2 nós temos o primeiro dos milagres de Jesus, que é a transformação da água em vinho. E essa água é colocada naquelas talhas ou metretas que eram usadas para purificação. Mas além daquilo que era necessário lá para o casamento, isso tem uma simbologia. Aquela purificação agora não seria uma purificação como acontecia no passado. A ideia é que agora chegou o Messias, e que agora, assim como o milagre aconteceu, e naquelas talhas, ao invés de água, havia vinho, e vinho muito melhor que o primeiro, agora o coração das pessoas em Cristo Jesus, o Messias, agora viveriam plenitude de graça de Deus. E então o Messias chega e anuncia através desse milagre isto, mas através dos outros milagres, ele chama a atenção para esses sinais que aconteceram. E entre essas pessoas que prestaram atenção nos milagres de Jesus, estava esse homem, um homem importante, um homem que, em tese, sabia tudo sobre Deus, sabia tudo que precisava para ser salvo e para ter vida eterna. E ele se aproxima de Jesus. E o verso 2, no verso 2 diz assim que este, do capítulo 3, de noite, veio ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então nós vemos que esse texto está em conformidade com o objetivo do Evangelho de João. Esse homem que foi atraído aqui, que é um religioso, poderia não ser, mais para frente nós temos a mulher samaritana, uma grande pecadora, lá aos olhos de todo mundo, alguém diferente desse homem, que aparentemente era um homem muito consagrado, mas que foi atraído pelos milagres de Jesus e pelos sinais. E ele chega perto de Jesus e ele anseia por respostas. Ele não faz a pergunta, mas nós olhamos para o que foi dito ali em cima, no verso de número 25, que Jesus não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então muitos tinham crido, mas outros não. E Jesus sabia a respeito disso. E aqui Jesus dá uma resposta. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando a gente ouve essa resposta, qual seria a pergunta? A pergunta seria: quem pode ver o reino de Deus? Não seria essa a pergunta? É a isso que Jesus responde, embora a pergunta não esteja aí. O que a gente percebe é que esse homem, ele também chegou próximo de Jesus, atraído pelos seus milagres, e ele então, que tinha uma vida dedicada a Deus, quem sabe queria um diagnóstico. Assim como aquele jovem rico se aproximou de Jesus e fez a mesma pergunta: o que precisava para ser salvo? E aí Jesus tocou no ponto fraco dele, que era o seu amor pelo dinheiro. E aquele jovem então foi triste para sua casa. Quem sabe esse homem aqui chegou próximo de Jesus, assim como aquelas outras pessoas, atraído pelos sinais e pensando: esse pode ser que seja o Messias. Uma coisa, ele disse aqui, não sei se é sincero, provavelmente você vem de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se não for de Deus. E quem sabe ele queria saber o que é que Jesus dizia sobre a sua consagração, o que é que Jesus dizia sobre a sua linhagem como um bom judeu de muito tempo com a família fiel, o que é que Jesus dizia a respeito da sua vida em separação, em consagração, da sua dedicação com respeito à palavra de Deus. Será que ele havia chegado no ponto em que poderia se dizer que ele veria o reino dos céus? E aí Jesus vai responder a ele, vai dar respostas para nós. E a pergunta que é o tema do sermão é: sou salvo? Você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? É importante que se tenha certeza da salvação.
E Jesus então vai dar parâmetros para que esse homem então tenha certeza da sua salvação, e também nós. A primeira coisa que nós vemos nesse texto, que Jesus vai mostrar, ele já havia mostrado em outros momentos, lá quando o pastor Lucas pregou, ele já havia mostrado sobre isso, mas agora ele vai ser mais objetivo. Chega-se a uma pergunta, ou a uma fala, aqui no verso de número 10, de Jesus para Nicodemos, quando Jesus diz para ele que ele precisa nascer de novo. Depois Jesus diz para ele que a natureza desse nascimento não é algo que vem do homem, mas é algo que vem de cima. E depois, quando Jesus vai dizer que precisa ser da água e do Espírito, e que esse nascimento então, ele é parecido com o vento. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Que esse nascimento, novo nascimento, vem de Deus. E aí, à luz do que vem para frente aqui do Evangelho, do Novo Testamento, nós temos duas figuras. Nós temos o velho homem e o novo homem. E a Bíblia fala para a gente se revestir do novo homem. Nós temos uma palavra lá em nas cartas de Coríntios, que fala sobre o novo nascimento, ou melhor, sermos nova criatura em Cristo Jesus. E à luz também das cartas, a nova criatura são aqueles que participarão da nova criação, da obra consumada de Cristo Jesus, quando Cristo Jesus voltar. Então aqueles que creram, aqueles que foram salvos, são essas novas criaturas. Mas ele não entendeu, e ele pergunta no verso 9, como pode suceder isto? Depois de Jesus ter falado tantas coisas, ele ainda tem pergunta, e Jesus vai ser mais objetivo e direto para que ele compreenda. E é dito no verso 10, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? E aí no verso 12 que nós lemos, se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Mas Jesus, ele vai aqui mostrar que a salvação é por fé e não por obras, agora falando de coisas celestiais. Vai começar a falar, ou vai continuar a falar de coisas celestiais, mas vai ser mais objetivo com aquilo que este homem conhecia, daquilo que era celestial. Primeiro de uma que ele não conhecia, na verdade. Quando Jesus diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Esse texto, então, fala a respeito de alguém que subiu ao céu. E a gente fica pensando, mas como assim? Ninguém subiu ao céu. Mas e não teve Enoque? E não teve Moisés, que não acharam o corpo? Não teve Elias? Moisés tem uma discussão, mas não teve Elias? Pelo menos Enoque e Elias, esses não subiram ao céu? Que história é essa de que ninguém subiu ao céu? A ideia aqui é de alguém que desceu do céu e trouxe coisas do céu. Quando Enoque, quando Moisés e quando Elias falaram, eles não falaram de coisas que eles trouxeram do céu. Eles ouviram do céu palavras para eles, e eles pregaram aquelas palavras. Mas aqui, e depois eles subiram ao céu e não voltaram mais. A ideia aqui é daquele que vem do céu, aquele que conhece o céu, aquele que conhece o reino de Deus, aquele que conhece a eternidade, aquele que faz parte da eternidade. Esse sim, ele pode falar a respeito dessa realidade, a realidade da eternidade, a realidade da salvação. Então, em primeiro lugar, é preciso ter fé naquilo que é revelado por aquele que vem do céu e pode falar do céu. Então Jesus, ele prega a respeito dele mesmo, ele prega a respeito da salvação, ele traz em muitos momentos trechos da palavra de Deus, e aqui ele vai fazer isso, apontando para ele como o Salvador. Nós vamos ler aqui João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele fala a respeito da salvação, ele vem trazer a chave para nós entendermos toda a mensagem de Deus, desde o Gênesis. Tudo aquilo que está na Bíblia, a chave para a nossa compreensão é a revelação
trazida por aquele que veio do céu. A Bíblia vai dizer a respeito de Jesus, no capítulo 1, que ele era o verbo, que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, que ele estava no princípio com Deus, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, que a vida estava nele, que a vida era a luz dos homens. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e aqui ele se identifica, se revela como o Filho de Deus, aquele que veio para falar, para revelar a respeito de Deus verdadeiramente. Tudo aquilo que estava confuso a respeito de Deus, a respeito da lei de Deus, que nós vemos na vida dos fariseus e na vida do próprio povo de Deus, e até para além fronteiras do povo de Deus. Nós vamos ver a mulher samaritana depois, fora dessas fronteiras, considerada alguém que deveria ser destruída quando Jesus viesse no juízo. Jesus vai trazer a verdadeira revelação sobre a sua salvação. Então a primeira coisa é nós crermos naquilo que Jesus diz a respeito da salvação. E em segundo lugar, é nós crermos não só na revelação do Filho a respeito da salvação, mas nós crermos na obra realizada pelo Filho para que nós fôssemos salvos. Ele vai dizer, depois de falar que ele é o Filho do homem que veio do céu, no verso 14, que do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Esse trecho aqui é um trecho muito conhecido do Antigo Testamento, Números capítulo 21, depois que o povo de Deus, ele é liberto lá do Egito, e esse é o plano da libertação de Deus. Esses são os propósitos de Deus para que o povo que tinha aliança com Deus, então se torne uma nação. Lembrando que desde Gênesis espera-se o Salvador, o Messias, o descendente da mulher. Então, junto com a história do povo de Deus e da nação sendo formada, espera-se já o Messias, desde a promessa em Gênesis capítulo 3, verso 15. Esse povo então, que é liberto do Egito, vê grandes sinais, vê as 10 pragas, vê mais do que isso, vê uma coluna de fogo, vê uma coluna de nuvem sobre eles, vê muitos outros sinais, vê o mar vermelho se abrindo diante deles, e Deus usando esse mesmo mar vermelho como o cemitério daquela grande nação que estava atrás do povo de Deus para matar o povo de Deus. Eles veem a mão de Deus em seu favor. Esse povo vê Deus transformar águas amargas em doces, vê muitos milagres, mas num determinado momento, esse povo se volta contra o plano da salvação de Deus, contra o plano libertador de Deus, contra os propósitos de Deus para esse povo que foi liberto lá através de grandes sinais. Vejam mais uma vez a ideia dos sinais e serem atraídos para Deus por sinais. Mas é preciso ter fé, e fé verdadeira. Não é só ser atraído por alguma coisa de Deus, por alguma vantagem que eu posso ter, pelo tamanho do poder de Deus e a beleza de Deus, mas é crermos e querermos os propósitos de Deus para a nossa vida. Esse povo então murmura contra Deus no deserto, e eles duvidam de Deus, e até dizem: eu preferia estar lá no Egito. A murmuração então foi um pecado contra Deus, e Deus traz juízo sobre o seu próprio povo este que Deus vinha cuidando pelo deserto e sustentando. E esse juízo foram as serpentes abrasadoras, e essas serpentes então surgiram no meio do povo como juízo de Deus, e o nome dessas serpentes abrasadoras não era à toa. A pessoa que era mordida por essas serpentes, ela sentia grande dor, e ela morria por causa do veneno dessas serpentes, em grande dor. Esse foi o juízo de Deus para sobre esse povo que pecou contra Deus e atraiu a ira justa de Deus. Aí esse povo se arrepende, se volta a Moisés, pede por misericórdia, busca a Deus, e Deus então provê um meio de salvação. Que meio de salvação é este? Deus vai mandar Moisés fazer uma serpente de bronze,
e colocaram essa serpente de bronze numa haste. E aí todas aquelas pessoas que foram mordidas pela serpente, se elas somente olhassem para aquela serpente de bronze pendurada naquela haste, então elas seriam salvas. A Bíblia diz que elas seriam saradas, e elas continuariam andando com Deus e participando dos planos de Deus. Mas não adiantava saber que aquela serpente estava lá fora. As pessoas precisavam, por fé, crer no plano da salvação de Deus. As pessoas sabiam que isso estava lá, e se elas fossem mordidas, elas precisavam chegar num lugar onde elas pudessem ver essa serpente, e quando elas fizessem isso, por fé, elas seriam curadas. Jesus, ele traz esta imagem, porque ele sabe com quem ele está falando. Nicodemos, um doutor, um mestre da lei, alguém que entendia bem de Bíblia, alguém que entendia bem do Velho Testamento. Mas Jesus aqui, ele não fala sobre a serpente. Ele vai dizer assim, que do modo por que Moisés levantou a serpente, agora quem seria levantado seria o Filho do Homem. Claro, Nicodemos não sabia ainda sobre a crucificação, mas para aqueles que receberam o Evangelho de João, que é o último dos evangelhos, um dos últimos livros a serem escritos para a igreja, todas as pessoas, quando leem aqui, nós também, nós já nos lembramos que o Filho do Homem foi levantado no madeiro, e que ele precisou fazer isso, para que nós então pudéssemos ser salvos. Que a obra do Filho não foi apenas ser levantado e colocado lá no madeiro. A obra dele não foi ser um mártir para dar exemplos para nós, mas que a obra dele foi assumir o nosso lugar, nós que somos pecadores, e receber no nosso lugar a ira santa e justa de Deus. E quando ele diz, está consumado, está feito, está pronto, a salvação, tudo que era preciso para a salvação aconteceu. Eu entreguei a minha vida, e depois quando ele ressuscita ao terceiro dia, então tudo está feito, e a obra necessária para a nossa salvação estava pronta. Mas não são todas as pessoas que serão salvas, mas apenas aquelas que crerem. Jesus fez os sinais. Este homem chegou próximo a Jesus, e Jesus revelou o seu plano da salvação, inclusive falando a seu respeito. E a salvação então é para todo aquele que nele crê. Crê em quê? Crê que a salvação não é por obras, mas a salvação é por fé. Esse homem, que era um religioso, talvez esperava ter chegado em um patamar que outros não chegaram. Afinal de contas, o fariseu já era muito mais elevado do que muitas outras pessoas em matéria de, olha, aquela pessoa, ela segue a Deus. Mas ele não era só um fariseu, ele era um maioral dos fariseus. E quem sabe, ele estava querendo de Jesus saber sobre a sua performance, sobre aquilo que ele fez para então agradar a Deus e poder, quando viesse o reino de Deus, fazer parte do reino de Deus. Mas Jesus mostra, não é por obras, não é por obras, mas é por fé. E Jesus já aponta aqui para uma realidade, de que se a salvação é pela fé nele, se a obra ela é uma expiação por causa dos nossos pecados, que todas as pessoas, não importa se maioral dos fariseus, samaritano ou gentil, todas as pessoas, elas serão salvas pela fé. E é isso que Jesus vai continuar falando a partir do verso de número 16. Então, eu sou salvo. Primeiro é preciso a gente saber que a salvação não é por obras, mas é pela fé. A fé naquilo que Jesus disse que é a salvação, em como é a salvação, o caminho da salvação. A fé nele mesmo, ele que é o autor e consumador da fé. Porque nós não temos uma fé subjetiva, mas essa fé é objetiva. Nós cremos naquilo que ele fez, e que aquilo que ele fez salva a todo aquele que crer. Em segundo lugar, Jesus vai mostrar que a salvação é a prova do amor de Deus para todos os povos, e não apenas para uma etnia, religião ou grupo social.
A palavra de Deus mostra aí no verso 16, que Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não estamos acostumados com isso, e nós não precisamos ser tão trabalhados a respeito disso, porque nós somos um mundo até distante daqui, e que foi descoberto bem depois, lá para aquela região. Mas o que acontecia é que ele era um fariseu, o maioral dos fariseus, e ele esperava o Messias. Qual era a expectativa da vinda do Messias? É que o reino de Israel fosse restaurado. E o reino de Israel, que agora estava escravo de outras nações, e que fora escravo de outras nações, que não esta agora, mas anteriormente de outras nações, que fosse então exaltado sobre todas as nações. E aí, quando eles fossem exaltados, as demais nações receberiam o juízo e o castigo de Deus. Não foi isso que João Batista pregou, mas algumas pessoas poderiam inclusive confundir a mensagem de João Batista, quando ele batizava as pessoas para arrependimento de pecados, para esperar o Messias. Nós sabemos que João Batista, em um determinado momento, quando as coisas estão acontecendo ainda de uma forma errada, porque ele é condenado por causa de uma autoridade injusta, ele manda perguntar para Jesus a respeito de que se ele era o Messias ou se deveria esperar outro, porque o entendimento dele é que viria a justiça e o juízo e a exaltação naquele momento, e que já aconteceria aquilo que está para o final dos tempos. E aí Jesus dá uma resposta para ele, citando Isaías 61, que fala de graça, salvação, e fala também de juízo. Mas Jesus só cita para ele, só manda dizer para ele da parte da salvação, dizendo assim que os surdos estão ouvindo, que os cegos estão vendo, que as pessoas estão sendo salvas. Então é tempo de salvação. Mas para um judeu, a vinda do Messias significava juízo para todo mundo e exaltação para mim, se eu merecer. Aí Jesus já tratou sobre o merecimento lá em cima. Não é por obras, mas é por fé. E aqui Deus vai falar sobre o amor de Deus ao mundo inteiro. Jesus, ele está desfazendo da mente e do coração desse homem que os judeus merecem a salvação, e que nós e os samaritanos e todos os demais povos, os romanos então nem se fala, que esses povos então merecem tão somente o juízo. E a palavra aqui para a salvação de Deus é que a salvação de Deus é a revelação do amor de Deus ao mundo. É inevitável nós lermos esse texto e nos lembrarmos de uma história do Antigo Testamento. A história de Abraão. Abraão teve o seu filho Isaque aos 100 anos de idade. Abraão esperou por aquele filho porque a sua mulher era estéril. Esse filho demorou para vir muitos anos, e de repente esse filho está lá. E é interessante que quando Deus chama Abraão no capítulo 22, ele diz para Abraão: Abraão, toma o teu único filho, Isaque, a quem amas. E você lembra o que Deus disse para Abraão fazer com esse filho, a quem ele amava, o seu único filho? Ele não ia poder ter outro. Mandou sacrificar o filho. Mas chegou um determinado momento, e esse menino já era grandinho, então ele tinha seus 100 e poucos anos, sei lá quantos anos tinha Abraão, que o menino pergunta: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro do holocausto? E aí era o Monte Moriá, que quer dizer Deus proverá, e aí Deus proveu ali um sacrifício, no momento em que Abraão estava para cumprir aquilo que Deus pediu dele. E a lição é que aquilo que Deus poupou Abraão de fazer, ele mesmo fez, por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. E Nicodemos, judeu, não é só por amor à nação de Israel, mas é por amor ao mundo. Deus amou ao mundo. E a palavra de Deus ainda vai dizer o seguinte: dificilmente alguém morreria por um justo,
pois pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versos 7 e verso de número 8. Quando nós voltamos aqui para trás, no texto, nós vamos ler lá no capítulo 1, que no verso 10, que o verbo estava no mundo, que o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 11, que ele veio para o que era seu, eram os judeus, mas os seus não o receberam. E aí o verso 12 diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não é por etnia, mas é por crer no seu nome. E verso 13, combinando com o que foi dito no começo da fala de Jesus com Nicodemos: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o texto então continua dizendo que aquele que olhar para o Filho enviado e crer na sua obra, e entender isso como o amor de Deus, crendo, ele não vai perecer, mas ele tem a vida eterna. E aí diz no verso 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A vinda de Jesus não foi para condenar todos os outros que não são judeus. A vinda de Jesus não foi para proibir a gente de curtir uma vida legal. A vinda de Jesus não foi nada disso, mas a vida de Jesus foi o amor de Deus revelado para a nossa salvação. Ao invés de trazer juízo, ele diz: eu não vim para trazer juízo, eu vim para trazer salvação. E aí o verso 18 diz assim: quem nele crê não é julgado. Mais uma vez a fé. Então não importa de qual etnia você é, não importa de qual religião você venha, não importa de qual circunstância você venha, no momento em que você crer em Jesus Cristo, você não será julgado. E aqui tem um tempo verbal: quem nele crê não é julgado. Ou seja, a partir do momento em que nós cremos em Jesus, nós passamos de uma posição de merecedores da ira de Deus, agora para aqueles que recebem graça de Deus, e não somos mais julgados por Deus em Cristo. É o que Jesus vai dizer, continuando o verso 18, quando ele afirma: o que não crê está julgado. Aqueles que ainda não creram, você já creu? Aqueles que ainda não creram em Jesus, aqueles que não creram na salvação que ele pregou, aqueles que não creram na salvação que ele providenciou, aqueles que não creram no amor de Deus, esses já estão julgados. E é interessante a gente pensar que talvez esse homem, ele amasse a Deus, e ele queria receber uma resposta: Deus me ama? Será que Deus me ama? Deus te ama? Qual é a prova? Muitas pessoas dizem assim: a prova é quando eu faço uma oração, quero uma casa nova, e Deus me dá uma casa nova. Olha, Deus me ama. A prova é quando eu faço uma oração e Deus me cura de uma doença. Olha como Deus me ama. Isso também é prova. Mas a maior prova é se você tem fé em Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você crê nele como seu Senhor e Salvador, você foi amado por Deus, e o Espírito Santo então regenerou você, e você não está mais condenado, você já está salvo, você já tem a vida eterna, e você caminha para a glória, você está salvo. Então, com base nessas palavras, e ainda tem aquilo que está no verso 18: porquanto quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós podemos ou não podemos saber se nós somos salvos? Você é salvo? Você não é salvo por obras, você não é salvo por berço, e nem se perde por berço. Na verdade, todos nós já nascemos debaixo da ira de Deus, mas quando cremos na mensagem do Evangelho,
que Jesus veio pregar, que Jesus veio revelar, então nós somos salvos. E nós não somos julgados. A partir de quanto? De quando? A partir do momento em que nós crermos. Então você pode dizer, se você já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode dizer se você é salvo ou se você não é. Mas ainda tem mais um quesito que Jesus dá para Nicodemos e dá para nós, para que nós possamos afirmar: será que sou salvo? Se somos salvos ou não. A partir do verso 19, nós lemos que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos: Deus amou ao mundo. Não amou? Os salvos são aqueles que correspondem a esse amor. Os salvos não são aqueles que vão fazer obras para ganharem o favor de não irem para o inferno, para escaparem da condenação. Mas os salvos são aqueles que olham para o preço pago por Jesus, para o preço pago pelo próprio Pai, que entregou o seu único filho na cruz, que olham para esta palavra de Jesus dizendo que essa é a revelação maior do amor de Deus ao mundo. E quando elas se sentem alvos do amor de Deus, elas correspondem a esse amor. Como? Andando com Cristo e vivendo nas pegadas de Cristo, sendo discípulo de Cristo, fazendo aquilo que está no texto aqui da mulher samaritana, quando Jesus disse assim: olha, se você beber da água que eu te dou, outra figura falando da salvação, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Lá no capítulo 7, Jesus diz assim: olha, se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios da água da vida. Jesus está falando da presença do Espírito Santo de Deus, o mesmo que nos regenera quando nós somos salvos, mas é aquele também que nos sela a respeito da nossa salvação, e aquele então que passa a gerar em nós frutos agradáveis a Deus e nos levam a um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. É aquele que ilumina os nossos olhos quando nós lemos a palavra e oramos e pedimos: fala conosco, Senhor. É aquele que, ao invés de nós caminharmos e produzirmos obras da carne, nos fazem produzir obras agradáveis a Deus: amor, longanimidade, benignidade. Não alguma coisa forjada, forçada, mas algo que vem daquela graça que nos constrange. O amor de Deus nos constrange, e por isso agora nós vivemos para Deus. E o resultado então na vida daqueles que creem, não é só quando vê os sinais, se aproxima de Jesus, tenta ganhar alguma coisa, ou ganhar alguma resposta boa, ou um aval de Jesus, um elogio de Jesus, pronto, continua a minha vida. Mas é muito diferente disso. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O começo de João fala que Jesus é a luz dos homens. Jesus, no capítulo 8, verso 12, vai dizer: eu sou a luz do mundo. E aqui o desafio é: quem é o grande amor da sua vida? O grande amor da sua vida é Jesus? O grande amor da sua vida, o maior dos amores, é o Filho de Deus. Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Jesus coloca uma proposta mais clara à frente, dizendo que aqueles que não amarem a Ele mais que pai, mãe, ou irmão, e tudo mais, e até mesmo a própria vida, não são dignos dEle. Quem é salvo passa a corresponder a esse amor de Deus, e passa a viver agora de um modo que agrada a Deus, não por um legalismo, mas por gratidão a Deus, por amor a Deus, por desejo de agradar a Deus, não para ganhar alguma coisa em troca, mas por saber
que tudo aquilo que Deus já deu é impagável. Nós não conseguiríamos chegar nem perto daquilo que precisava para recebermos tudo isso que Deus derrama sobre a nossa vida. Mas Jesus vai dizer: tem gente que não ama a luz. E por que não ama a luz? E aí eu quero lembrar daquela parábola que Jesus contou, da semente e do semeador, e tem aqueles vários terrenos lá. Há muitos outros amores, há pessoas que são atraídas por Jesus no começo, mas elas não permanecem, porque em algum momento elas amam ou a elas mesmas mais do que Jesus, ou amam mais as coisas do mundo e este mundo mais do que a Jesus. E aí é por isso que elas permanecem nas suas obras. E aqui diz que aquele que não se aproxima da luz, que odeia a luz, aborrece a luz, para que as suas obras não sejam arguídas, reveladas e arguídas. E aí nós vivemos um momento pior que esse, não é verdade? Porque nesse tempo aqui, as pessoas que cometiam pecado, elas tinham vergonha. Agora elas postam no Instagram. Mas do que elas não gostam? Elas não gostam que a gente chegue com a luz, com a verdade, com a palavra de Deus, uma palavra que Jesus disse, e diga: isso é pecado, e você precisa se arrepender disso. E dependendo da área que você toca com a palavra de Deus, a pessoa ela vai perseguir o cristão como Paulo perseguiu a igreja, por causa de religiosidade. Ela vai perseguir o cristão por causa de si mesma. Ela vai revidar, ela vai ficar contra Jesus. Talvez ela até não diga que é contra Jesus, mas ela diga assim: esse Jesus que você fala não é o meu Jesus. Ou então ela diga assim: ah não, mas Bíblia aceita tudo. Ou então ela fale da seguinte forma: nossa, em 2025, quase em 2026, e você ainda acredita nisso? Essa pessoa se coloca contra as verdades de Cristo. E essas pessoas, elas podem estar dentro da igreja. Não foram os fariseus que promoveram a morte de Jesus? Não foram os religiosos mais poderosos, mais reconhecidos de Jerusalém que promoveram a morte de Jesus? Que se levantaram contra Jesus? Porque as suas obras eram más, porque foram arguídos, porque amavam mais o mundo do que a Deus. Não se quebrantaram. A respeito de Nicodemos, não sabemos. Ele vai aparecer em João capítulo 7, se não me engano, defendendo Jesus diante dos maiorais dos fariseus. E depois que Jesus morreu, ele aparece lá, ajudando a lidar com o corpo de Jesus. Não sei se ele se converteu, mas nós somos chamados à conversão. Você crê em Jesus? Você confia na sua obra? Você se sente amado por Deus? E por sentir-se amado por Deus, a sua vida agora não é mais sua, mas é de Deus. E você vive para Ele. Você não vive pela cultura desse mundo, você não vive pelas suas próprias ideias, você não vive por aquilo que te dá vantagens nesse mundo, mas você vive para honrar e glorificar a Jesus. Se essa é uma verdade, se essas são verdades sobre a sua vida, essa é a conclusão que Jesus quer que Nicodemos chegue, então você pode dizer: sou salvo. Dá para a gente usar o aquário novo e fazer uns barulhos com as trombetas, e você não vai morrer no banco, e nem sair correndo. E melhor, quando Jesus te chamar, você pode ter a certeza de que continuará desfrutando desse amor ainda mais perfeito na sua presença. Você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Quero convidar você a fechar os seus olhos e a pensar a respeito disso. A salvação não é por fé, ou melhor, não é por obras, mas por fé. A salvação não é por etnias, por grupos sociais, mas é por fé. E a salvação se manifesta na nossa vida quando nós passamos a corresponder verdadeiramente ao amor de Jesus. É bem verdade, nosso amor não é perfeito como o dele, mas nós recebemos perdão dele novamente,
e continuamos, nos levantamos e continuamos a amar a Jesus. Esse é um sinal de que você é um crente verdadeiro. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa noite nós louvamos o Teu nome por sermos lembrados de algo que fez parte lá do começo da nossa caminhada cristã, mas que precisa ser relembrado para que nós sejamos testados por coisas espirituais, pela Tua palavra, se nós também somos espirituais ou se nós somos carnais, se nós estamos vivendo na Sua presença e o Senhor é a nossa religião, ou se tão somente a igreja presbiteriana ou qualquer outra denominação é a nossa religião. Ó Deus, nós queremos reconhecer o Seu amor tão grandioso. O Senhor enviou o Seu Filho para que nós não precisássemos morrer. Cristo é a nossa vida, é a nossa vida porque Cristo viveu a nossa morte. Assim nós Te agradecemos pela nossa salvação. Eu quero orar em favor daqueles que, quem sabe, aqui diante dessa palavra, concluíram que precisam entregar sua vida a Cristo. Ó Deus, que o Senhor possa receber essa pessoa ou essas pessoas na Sua presença agora, assim como Jesus, que estava sempre com os braços abertos para receber, não importava quem fosse, que ia até aqueles que estavam precisando de salvação, de misericórdia e de graça. Ó Deus, que o Seu amor possa ser derramado aqui pelo Teu Espírito Santo em mais corações. E ó Deus, que haja salvação nas nossas casas, nas nossas famílias, que os nossos filhos, que a gente ainda não sabe se já receberam Jesus, possam diante dessa palavra tomar posição e crer em Jesus e dizerem: sou salvo porque creio em Jesus e amo a Jesus. Ó Deus, que talvez pessoas que já estão há muito tempo na igreja e ainda têm medo da morte, que possam ser consoladas pela verdade de que se creem em Jesus, a morte é só uma passagem para um tempo muito melhor, mais pleno, na presença do nosso Senhor e nosso Salvador, quando nós veremos todas as coisas, toda a nova criação pronta, restaurada, e nós como novas criaturas louvaremos o nome de Jesus para todos sempre, em nome de quem oramos, amém.